abrangente e transparente para que você em casa possa entender o que a gente está falando. Nosso convidado de hoje é o deputado Mauro Benevides Filho, que também é PhD em Economia e professor do curso de Economia da Universidade Federal do Ceará. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa, ao Contexto Metrópolis. Boa tarde. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade a você, Neila, a Andressa, que com certeza está acompanhando esses dados, como eu também estou, é meu papel, neste caso, não só como vice-líder do governo, mas ser um professor atuante nessa área fiscal. Inclusive, vou aproveitar o momento para a gente fazer algumas considerações em relação a um momento de maior rigor fiscal que o Brasil já viveu, sobretudo nesse semestre agora, que era necessário e que era indispensável. Deputado, para começar, eu queria que o senhor explicasse de forma muito simples, para quem está nos assistindo e não entende nada da parte fiscal, não entende nada de economia. Mas o que seria, então, essa restrição fiscal, essa crise fiscal que o Brasil está passando nesse momento? Tá, então vamos lá. Primeiro ponto relevante, inclusive meu gabinete é cheio de perguntas, é porque a imprensa uma hora fala em bloqueio, outra hora fala em contingenciamento, que são dois conceitos totalmente diferentes, e eu preciso, portanto, só rapidamente dizer o seguinte: bloqueio, inclusive isso só tem no Brasil, porque o Brasil tem duas regras. A primeira é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela estabelece metas, né, de resultado que a gente chama primário. Resultado primário são aquelas receitas e despesas que não contabilizam as despesas financeiras, juros, amortização e assim por diante. Despesa primária é toda aquela do dia a dia do governo, é o pessoal, é a educação, é a saúde, a manutenção da FAB e assim por diante. Então, no Brasil, tem uma regra de bloqueio, que o que é o bloqueio orçamentário? O Brasil, através do arcabouço fiscal, ele estabeleceu que essa despesa e o crescimento dela não pode ser maior do que 70% do crescimento da receita. Então, isso, quando essa despesa chega perto desses 70% ou tem a tendência de ultrapassar esses 70%, se bloqueia as despesas, bloqueiam-se as despesas. No contingenciamento, que é o que foi anunciado ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo Dario Durigan, é que contingenciamento tem a ver não com a despesa, tem a ver com a receita. Quando a estimativa de receita do governo do exercício está abaixo daquela que está prevista no orçamento, aí você tem que contingenciar a despesa para que a meta de resultado primário não seja alterada. Então, concluindo, bloqueio tem a ver com despesa e contingenciamento tem a ver com receita. São duas coisas, portanto, diferentes, que eu precisava, portanto, porque nesse momento que acaba de ser anunciado o descontingenciamento, portanto, não está falando de bloqueio, o descontingenciamento de 20 bilhões de reais é porque há 3 meses atrás o governo, para cumprir a meta de resultado primário, e vai cumprir no exercício de 2025, ele já tinha anunciado 10,6 bilhões de bloqueio, despesa, e 20 bilhões de contingenciamento, ou seja, de receita menor do que estava no orçamento. Como a receita, e aí já vem a primeira colocação, como a receita desde maio já vem respondendo, aliás, em maio foi a maior da história, vem respondendo positivamente, parte disso tem a ver também com a greve da Receita Federal, né, que passou muito tempo, terminar agora, mês passado, isso deu um acréscimo real de receita. O que é acréscimo real? É aquilo que aumentará além da variação da inflação, que estava muito baixo, 4%, agora volta de novo para 8% e 9%, junho está mantendo essa tendência, aí o governo foi capaz, inclusive esses órgãos que estão sendo mencionados, de que estavam com dificuldades, o governo federal acaba de descontingenciar 20,2 bilhões de reais. Portanto, essa choradeira aí nesses primeiros 6 meses, até porque o Congresso demorou a entregar o orçamento, isso foi entregue em abril, sancionado no final de abril. Então, teve uma demora, por fim, em 2025, e também projetou, e o governo, criterioso na questão fiscal, teve que fazer o contingenciamento, como fez o bloqueio, como eu já mencionei, e acabou, portanto, gerando esse momento de curto prazo que agora está resolvido. Deputado, é como se o governo tivesse, assim, no cheque especial, ele cobriu o cheque especial,
ou ele cobriu e ainda deixou um dinheirinho ali na conta? Na realidade, ele fez o contingenciamento sem precisar do cheque especial, porque ele contingenciou, bloqueou e ele contingenciou. Portanto, as duas reduções de despesas que aconteceram foram os tal de 30,1 bilhões que o governo tinha anunciado. Portanto, foi uma forma dele controlar e não buscar endividamento, porque a causa... Eu preciso da atenção dos nossos internautas no que eu vou dizer agora e a todos vocês. A dívida pública brasileira em 2024, ela aumentou R$1 trilhão. E aí, vamos dizer assim, o consenso é de que o governo estava numa gastança, que essa é a palavra que se usa muito frequentemente. Olha, a gastança é muito grande. Eu pedi aos meus alunos, vamos decompor quem é o responsável por esse 1 trilhão. Aí vieram 35 bilhões da variação cambial, isso foi a 6,32 o câmbio, não sei se vocês lembram, isso gerou um impacto de quase 40 bilhões. Você teve o déficit primário do governo federal de 2024, que, aliás, caiu de 228 bilhões em 2023 para 11 em 2024. Olha o ajuste. Mesmo que eu considere os 30 bilhões do Rio Grande do Sul e os 700 bilhões daqueles intempéries climáticas, que isso chama-se despesa extraordinária, isso não entra na apuração do resultado primário, mesmo assim, se eu levar, vai dar 40 bilhões. Então, você tem 40, com 30, 70, 430 bilhões de reais. O responsável é o nível de juro real que o Brasil paga na economia, sem ter nenhuma explicação macroeconômica. O risco não é comparável com os outros países, é bem menor, mas mesmo assim o Brasil tem a maior taxa de juro real do mundo. Eu vou tirar a Turquia, que lá tem uma condição especial, mas se você examinar, para concluir, a Rússia, que está em guerra sistemática, os bancos muito preocupados em como financiar a dívida da Rússia, 7,5%. Israel, gente, Israel, que está com guerra em Gaza, com guerra com os Houthis, com guerra com o Irã, com o sul, inclusive, ali da Jordânia. Sabe qual é a taxa de juro real de Israel? 2%. E os bancos preocupados em como financiar. O Brasil tem a maior taxa de juro real de 9,5%. Essa, sim, hoje é o maior problema do endividamento brasileiro. Nossa audiência, então, qual que é o reflexo disso, da gente ter a maior taxa de juros e deste 1 trilhão, né, que o senhor falou, no dia a dia das pessoas? Vamos trazer isso para a vida real ali. Para o dia a dia das pessoas, né? Quando esse gasto de juros é muito alto, a primeira razão disso é que o Brasil, o Banco Central tem fixado taxas de juros que o mercado financeiro usa como referência, né? Porque a taxa de juros que o governo paga, que é a Selic, que é esse tal dos 15%, não é a mesma taxa de juros que os bancos cobram para o financiamento de carros, do consumo das famílias e assim por diante. Então, quando ele aumenta muito essa taxa de juros, os bancos aumentam também a sua cobrança perante as operações de crédito do setor privado e o financiamento da própria dívida pública brasileira. Isso afeta, primeiro, o crédito vai ficar muito caro, isso já está evidenciado na inflação. Em fevereiro foi 1,31% a inflação, em março 0,56%, em abril 0,43%, em maio 0,26% e em junho 0,24%. Para que o Banco Central aumentar de 14,75 para 15 se você tem, primeiro, o déficit primário caindo, segundo, a potência da política monetária é inequívoca pela queda sistemática mensal? Mesmo assim, ainda se vai buscar esse aumento da taxa de juros. Então, o impacto na economia, qual é? Primeiro, o nível de emprego vai começar a cair a partir de agosto, porque o PIB que cresceu ano passado 3,4%, vai cair para 2,5%, inclusive antes do impacto do tarifaço, né, que também vai repercutir. Portanto, esse impacto é você diminuir a atividade econômica, é encarecer o crédito, reduzir a demanda e aumentar o desemprego. A gente vê essa questão de redução de demanda, e a Andresa trouxe aí nas duas matérias dela aí as dificuldades de pagamento em uma coisa simples, que são insumos aí para a ANP, e no segundo ponto aí combustíveis para os jatos da FAB. Eu trouxe também aqui a dificuldade de pagamento das empresas de infraestrutura. Eu continuo mantendo o assunto na infraestrutura porque a gente fala de obras. A gente teve um Rio Grande do Sul destruído, por exemplo, do ano passado para cá, que ainda não foi reconstruído.
E tinha ainda um planejamento da construção do túnel de Santos, que foi uma obra que foi divulgada, inclusive, em parceria com o governador Tarcísio e o presidente Lula, e que a gente não ouviu mais falar. O que eu ouvi dizer é que não há dinheiro para continuar pagando essa obra, que não há investimento e que as empresas não querem entrar na licitação por saber que o governo não está pagando aí ninguém há pelo menos 6 meses. Só vou fazer uma observação, sei sim que o orçamento foi aprovado aí com um certo atraso, um grande atraso, e que isso de fato prejudicou, mas e daqui para frente, como é que vai ser feito essa questão desses pagamentos, dessas coisas simples? Lembrando que ainda tem pagamento do INSS aí, que está previsto, pagamento do INSS, que parece que não tem nada a ver, mas sai tudo dos cofres públicos de um orçamento que já estava previsto. Vamos explicar tudo, portanto, para a gente deixar bem claro para os nossos internautas. Esse descontingenciamento que teve ontem vai irrigar todos esses pagamentos que talvez eles todos deem mais ou menos 22, 23 bilhões, o governo já está liberando 20. Portanto, é inequívoco vamos dizer assim, a abrangência da disponibilidade de recursos que todos os órgãos, obviamente que os investimentos também são relevantes, todos os órgãos, inclusive no seu custeio, eles irrigarão de maneira muito ampla, todos eles. Vocês vão ver com o passar do tempo, agosto, setembro, outubro, boa parte dessas questões estão resolvidas. Aqui não é fazendo nenhuma vamos dizer assim, relevância de matéria, mas tem gente que acha bom o jatinho da FAP que está levando ministro para lá e para cá. Isso não é muito prioridade do governo. Prioridade é fazer as obras, como você mencionou aqui. O presidente Lula teve ontem aqui no Ceará e liberou R$1 bilhão para fazer a conclusão da Transnordestina, que é todo um repasse de mercadorias para portos do Nordeste, e aqui no Ceará, inclusive, no Porto do Pecém, também são empresas que estão trabalhando para o governo, que voltaram a receber, e eu não tenho dúvida de que, não só nesse tipo de investimento, mas em todos eles, 20 bilhões com certeza dará uma folga extraordinária para poder todos os órgãos, sem exceção, voltar às universidades, voltarem, portanto, a ter o seu dinheiro. Eu sou professor aqui do doutorado em Economia do UFC e sei que já começa a disponibilidade no sistema, já começa hoje, está aberto para fazer a conclusão dos gastos, e eu vejo isso assim com muita tranquilidade. A segunda parte da sua pergunta foi daqui para frente. Eu acho que o governo aumenta a receita, aumenta a disponibilidade de fixação de recursos, e eu só fico triste com essa redução da atividade econômica, que com certeza vai afetar o emprego no Brasil. Deputado, só para acrescentar uma questão com relação à FAB, né? A gente fala dos voos aí dos ministros, mas também tem outras questões, né? A FAB, por exemplo, transporta órgãos aí para transplantes no Brasil todo, então é algo que é bastante preocupante. Mas eu queria voltar num ponto que o senhor falou com relação aos juros, né? O senhor conversa muito ali com o ministro Fernando Haddad, tem uma interlocução boa com o governo, e o governo trocou lá o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, era ali amaldiçoado ali pelo governo, todos os dias havia críticas com relação a ele, e colocou o Gabriel Galípolo nessa função. O senhor fez críticas aí ao aumento de juros. Como é que está a orelha do Gabriel Galípolo? Tá queimando ali também no Ministério da Fazenda? Há uma decepção com relação à forma como ele está conduzindo o Banco Central? Não, veja... Conta aqui só para a gente. O presidente Galípolo, ele, inclusive, esteve com a gente agora, quinta-feira, antes do recesso, esteve lá na nossa comissão, na Comissão de Finanças e Tributação, onde esses questionamentos que eu estou fazendo aqui agora, ele é muito aberto, ele gosta realmente de comentar essas ponderações. Inclusive, fui convidado, passamos lá no Banco Central 1h30 discutindo aquilo que eu estou trazendo aqui para todos vocês. Se falava muito que o Banco Central era assim, era assado, mas o presidente Galípolo, ele continua na sistemática, no discurso central do Banco Central, que é, primeiro, olhar pouco para a questão fiscal, ou seja, a redução dos gastos do governo. A despesa primária sobre PIB 23 foi 19,5%. A despesa primária sobre PIB caiu para 18,6%. Ou seja, até no agregado, eu achava que o Banco Central devia olhar isso. E segundo, disse para ele,
Não, mas a inflação ainda está, ninguém sabe se é tendência ou não. Aí eu questionei, mas presidente, você tem 5 meses de queda de inflação. Há alguma dúvida, eu usei a palavra potência, alguma dúvida da potência da taxa de juros em fazer 5 meses consecutivos caírem sistematicamente? Seria necessário esse adicional de custo da dívida pública brasileira em fazendo mais 0,25? Porque esse ponto não está bem, Andrés, esse ponto não está bem explicado para todos que acompanham, como eu, que acompanho mais de perto e vejo com muita preocupação esse valor. Até porque, no consenso das pessoas, do brasileiro como um todo, é de que a gastança é de gasto primário. Eu sei que tem despesas que podem ser economizadas, o Bolsa Família, inclusive, vem reduzindo, né, o seu gasto sistematicamente. Já, nesses últimos 6 meses, há uma diminuição. O BPC, que é um gasto que aumentou muito significativamente, até pelo número de pessoas que são beneficiados. BPC é o benefício de prestação continuada, que são ou aqueles incapacitados ou aqueles que, com mais de 65 anos, têm acesso a pelo menos um salário mínimo, desde que a renda familiar seja de até um quarto do salário mínimo. Então, isso, na Bolsa Família, o controle já começa em 2025, já é visível. E agora se faz também o controle no BPC, porque a razão do aumento de 22 para 23, que foi 12% de aumento, e de 23 para 24 mais 13%, esses dois números aí precisa ser melhor explicado, que é exatamente o que o ministro Wellington Dias está como missão específica do presidente Lula de encontrar, portanto, essas questões. Agora, despesa primária é importante, é necessária, tem que cortar do que for, mas se o Brasil, e eu vou pedir mais uma vez, ficando aqui conosco, que é o seguinte: o Brasil não aguenta, durante 5 anos, próximos 5 anos, pagar R$1 trilhão de juros. Ele não aguenta. Não adianta ele cortar a despesa primária, cortar 30, cortar 40, cortar 50 bilhões, se eu vou ter que gastar R$1 trilhão de juros. Essa equação, ela é difícil de resolver. E, por fim, aí talvez o termo não seja suficiente, mas eu vou tentar explicar. De 1999 para cá, atenção nesse dado. 99 por quê? Porque foi o ano que foi instituído o que a gente chama de tripé macroeconômico. Resultado primário, metas de inflação e câmbio flutuante. Desde essa época, de 1999 a 2024, nunca existiu um resultado primário que fosse capaz de pagar, pelo menos, os juros da dívida, mesmo nos anos em que o governo federal foi superavitário no seu resultado primário. Então tem alguma coisa errada que precisa ser avaliada, precisa ser entendida, eu acho que a palavra certa é isso, porque não pode um novo modelo, o Brasil passar de lá para cá e nunca produzir um resultado mesmo positivo, capaz de pagar os juros, é porque uma reflexão ela merece de todos nós de uma maneira mais acurada. Quem que está errando, deputado? Eu acho que o modelo que o Banco Central usa, não é a pessoa, tá certo? A gente não pode pessoalizar, é um modelo de avaliação da Selic que não está bem discutida. Eu vou só dar mais um dado aqui para vocês. Se individualizava, né? Ele era colocado ali como alguém que estava... Mas eu tive 2 vezes com o Roberto Campos Neto. Eu não estou querendo individualizar. Tem uma modelagem no Banco Central. Eu vou só dar o último dado, Andresa, que essa é muito importante. Eu tenho uma orientanda do doutorado que estimou o modelo do Banco Central. Nós passamos 5 horas e 40 rodando o samba, que é o modelo de equilíbrio geral que o Banco Central tem. Tem um modelo de pequeno porte também. Mas lá nós medimos uma taxa de uma Selic 3% menor do que a do Banco Central. Isso dá mais de 200 bilhões ano, em 10 anos são 2 trilhões. Então, eu queria, porque havia uma crítica do presidente em relação ao Roberto Campos Neto, e a coisa ficou muito politizada, correto? E eu tirei do foco a política, levei para a área técnica especificamente, foi muito boa a conversa com o presidente Roberto Campos Neto, eu pedi a ele os coeficientes que ele estima, ele não me deu, e eu continuo, portanto, aqui dizendo que a modelagem, né, precisa ser avaliada tecnicamente por todos que fazem. Sistema bancário, 15 dias atrás eu estive em São Paulo conversando com o sistema financeiro,
precisamos entender o que é que está se passando com essa taxa de juro real a mais alta do mundo. Só para fechar esse assunto, o senhor diria que a gestão do Galípolo é mais do mesmo do Campos Neto? Eu não vou dizer mais do mesmo, eu vou dizer que o modelo é o mesmo. Então, se o modelo é o mesmo e ele tem que seguir um pouco aquele alicerce de decisões que o Banco Central tem lá no seu escopo, né, que entra presidente, sai presidente, e aquele alicerce está feito e parece que ninguém quer enfrentar tudo isso. Como é que outros países com muito mais riscos, com dívida pública sobre PIB muito maior, e a nossa menor, menos riscos, ainda temos a maior taxa de juros real do mundo, não venha me dizer que é o primário, que é a gastança do governo que está produzindo esse resultado. Eu vou continuar aqui ponderando, né, ao Banco Central, ao governo, tenho dito isso ao Ministério da Fazenda, e estou procurando agora, mesmo que corrido, procurar incutir aí na cabeça dessas pessoas que estão aí nos assistindo nesse exato momento. Deputado, o próprio ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, já disse que o Brasil está estrangulado e que a tábua de salvação seria a questão do IOF, manter de fato o aumento do IOF que foi proposto pelo governo e que acabou sendo confirmado pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Tem matéria hoje do portal Metrópolis que diz o seguinte: o governo estima a arrecadação com o IOF de 8,4 bilhões de reais no segundo semestre, ou seja, essa vai ser, de fato, a salvação do país, nem que seja para esse ano, para fechar o ano garantindo a meta de déficit zero? 3 metas importantes. Primeiro, tem a recomposição do IOF, entre 8 e 10 bilhões, ele está falando em 8, ok? Você tem a antecipação do excesso de produção e de venda do óleo e de gás, isso vai dar mais uns 15 bilhões, e tem o meu projeto que reduz os incentivos fiscais brasileiros, que vai dar ao governo, na minha proposta, em 60 bilhões de reais. Ou seja, eu resolvo o problema estrutural pelos próximos 4, 5 anos. Porque o Brasil hoje, sabe quanto o Brasil tem de benefício fiscal? Eu não estou falando só do tributário, eu estou falando do creditício e do financeiro. O que é o creditício? Só para as pessoas entenderem, Neila, rapidamente, o Brasil, quando tem uma política pública que entrega dinheiro para o banco para emprestar uma taxa de juros de 4%, 5%, ou o que for, de 3%, tem até de 6%, mas o Brasil capta esse dinheiro a 15% e pede o Banco do Brasil para emprestar a 5%. A diferença de 15% para 5%, quem banca é o Tesouro. Então, existem várias políticas públicas que é muito cara para o governo. Então, eu acrescento aos 800 bilhões que o ministro Haddad está falando, eu acrescento mais 140, portanto, são 940 bilhões, e tenho que deduzir aquelas que o Congresso jamais votaria, que ninguém mexeria em microempresa, ninguém mexeria em Zona Franca de Manaus, ninguém mexeria nas instituições filantrópicas e outros que estão lá, que estudar 280 bilhões. Se eu diminuir 940 menos 280, você vai encontrar lá os 660 bilhões, que aí sim o Congresso teria margem para poder aprovar, e eu ainda vou mais além, apesar do Ministério da Fazenda não gostar muito, mas eu proponho de 2 vezes, 5% no primeiro ano, 5% no segundo ano, que torna ainda mais fácil o Congresso aprovar. Resolve por definitivo essa questão. O Brasil vai caminhar aí nos próximos 3, 4 anos, porque 60 bilhões da noite por dia não é fácil de se encontrar. Fica aí a minha contribuição. O que todo mundo quer saber é se o governo vai mandar um projeto alternativo ao do senhor ou se vai encampar o do senhor. Essa é a pergunta que eu mais ouvi hoje quando eu disse que iria entrevistá-lo. Então conta aí exclusividade para a nossa audiência final. Então vamos lá, vou dizer inclusive da conversa que tivemos com o próprio presidente Hugo Botas. Essa é de primeira mão mesmo. A ideia é o seguinte: nós vamos aguardar até a primeira semana de agosto, que a informação que eu tenho do próprio Dario é que eles estão terminando, né, até porque é uma divergência, eu escalono a redução. Vocês estão percebendo que eu não estou usando a palavra corte, porque o empresário fica com medo, vai cortar o benefício, ele já fica todo se tremendo, e não é isso. Se uma empresa tem um incentivo de 10% do imposto de renda, e nós estamos propondo tirar 10% desse incentivo, 10% de 10 é 1. Então, 10 menos 1, 9. Ele vai continuar tendo o benefício, só que em vez de 10%, de 9%,
de 9%. Então, tem a primeira divergência, eu faço paulatino, de 2 anos, o que me facilita, que é uma pergunta, onde eu ando? E o Congresso vai aprovar? E o Congresso aceita isso e tudo mais? Então, já estou me preparando. Aí sai o professor Mauro Filho, entra o deputado Mauro Benevides Filho, para poder compreender como é que a Câmara, né, funciona. Então, qual é o compromisso respondendo a sua pergunta? Nós vamos aguardar até a primeira semana de agosto, que é o prazo que ficou mais ou menos consensuado. Se enviar até lá, obviamente que eu não tenho nada fechado, a gente pode fazer um apensamento desse projeto ao meu, ou o que quer que seja, e aí a gente encontra esse denominador comum. E aí, encontrando esse denominador comum, se resolve essa questão de maneira definitiva. Eu espero, portanto, eu não quero ficar só com o meu projeto, se o governo enviar, o ministro Haddad sabe que nós estamos à disposição, e eu espero que isso... E aí sim, essa conversa se A está funcionando ou B não está, isso resolve não só para 2025, que foi a primeira pergunta que a Neila já me fez, já me colocando aqui no canto da parede, resolve também 26, 27 e 28, né? Resolve logo, definitivamente, o Brasil. O senhor não respondeu, afinal, o governo vai ou não encaminhar o projeto? O senhor já deve saber. Não, nós estamos, tanto é que estamos na expectativa que, apesar da urgência do meu projeto já ter sido aprovada, mas nós vamos aguardar sim, nós temos a perspectiva de que o governo possa enviar o dele. Por isso é que nós não voltamos, nós voltamos à urgência, mas não voltamos o mérito. Como já me foi adiantado... é o grande mês desse país, né? O Trump está ali, os tarifaços pode começar em agosto, aí eu queria entrar nesse assunto também, e tem essa questão também do governo, né? Encaminhar um projeto que pode ser importante, como o senhor falou, para a gente recuperar e ter um pouco de fôlego aí nessa crise fiscal que está se avizinhando e que pode prejudicar muito o país aí nos próximos anos, ainda mais porque a gente vai entrar num ano eleitoral, e a gente sabe que ano eleitoral geralmente se abre o cofre. Com relação ao tarifaço, qual que é a aposta do senhor? O Trump vai ou não? O senhor acredita que o governo brasileiro vai conseguir dobrar o Trump e reverter esse tarifaço? Eu acho que o senhor quer fazer um comentário sobre o meu, né? Isso. Andressa, eu vou dar a minha opinião e que o governo interprete isso como crítica, mas é o que eu conheço dos Estados Unidos, morei muitos anos lá, eu sei exatamente como esse pessoal pensa. O Brasil está tentando fazer uma negociação no meio de campo, na Secretaria de Comércio, manda carta pela embaixada, isso e aquilo, só se resolve de 2 maneiras. Ou o presidente Alckmin conversa com J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, ou o presidente Lula conversa com Trump. Esse negócio de meio de campo, que vai aqui, que vai acolá, que mandou a 2ª carta, isso para mim, para quem conhece os Estados Unidos um pouquinho como a gente, isso vai ficar da mesmice. Eu não quero que isso seja interpretado como crítica, mas sim como a forma de como... Veja, a presidente do México ligou diretamente para o Trump. O primeiro-ministro do Canadá, quando percebeu que o meio de campo não funcionava, ele também foi lá tentar negociar com o presidente Trump. Então, eu acho que tudo isso é importante, você conhece os problemas, tem dimensão do impacto econômico que isso pode gerar, tudo bem, concordo, e aí com o que está sendo feito. Agora, se não elevar a discussão ou para o J.D. Vance ou para o próprio presidente Trump, isso não faz sentido. Agora, o presidente baixar uma tarifa baseada em fator não econômico, não, porque o julgamento do meu amigo ex-presidente lá não está correto, aí ele aumenta, ele prejudica o Brasil inteiro. E essa segunda etapa é essa que foi hilária. Ele vendo a besteira que fez, ele abre, né, do artigo 301 da Lei de Comércio Externo, no artigo 301, onde você avalia, né, essas disputas econômicas, ele levanta o ciúme de nós termos o PIX mais avançado do mundo. Gente, qual é o problema? Ah, não, que isso vai afetar as bandeiras de cartões de crédito dos Estados Unidos. Paciência, eu data vênia, eu procuro entender, mas aí é demais. Questionar 25 de março de São Paulo, como se lá nos Estados Unidos não tivesse. Eu conheço no mínimo 3 ou 4 áreas onde a gente compra mercadorias que também, eu não vou chamar de muamba, porque é muito churo, mas mercadorias que não estão devidamente a preços aprovadas, baratos, né? E continuam lá.
Pronto, o termo é esse. Produtos com preços mais em conta, É como isso se diz aí. aqui no Brasil. Ô, deputado, eu costumo brincar aqui que quando ele falou do Pix, ele conseguiu tomar a atenção de todo o país com relação a isso, né? Quem não estava acompanhando foi... Agora está. Não mexe com o meu Pix é a nossa campanha aqui no programa. Deputado, o senhor falou, né, que não é mandando carta que vai se resolver, e a gente já viu isso, né? O governo mandou carta e até agora está esperando sentado uma resposta dessa carta. O que está faltando para o governo? Se fala muito que o presidente Lula deveria assumir essas negociações, falar de presidente para presidente, porque o Geraldo Alckmin está fazendo os seus esforços ali, está conversando com os setores avançados, mas não consegue conversar com o governo norte-americano. Está faltando mais colocar o Lula nessa sala? Primeiro, porque é o seguinte, o vice-presidente dos Estados Unidos, ele é muito influente no Trump. Ninguém sabe, ele é mais influente do que o Elon Musk foi, né, nessas decisões iniciais do governo Trump. Ele é mais radical. É difícil, né, vocês acreditarem, mas ele é mais radical do que o próprio Trump. Então, eu acho que a primeira tentativa, a não ser que não conseguisse, era o vice-presidente, não o ministro da Indústria e Comércio. O vice-presidente Alckmin tentar uma conversa com o vice-presidente dos Estados Unidos, que eu acho que metade do caminho já poderia ser alcançado, até mesmo, por exemplo, em vez de discutir o percentual, discutir, e o Brasil não está querendo fazer isso por estratégia, e eu compreendo, mas talvez o J.D. Vance pudesse, olha, eu não quero mexer em tarifa não, mas eu vou deixar para o presidente Trump, mas esses 80, 90 dias eu vou conseguir convencer o presidente e tudo mais. Então, primeira etapa, vice-presidente. Não deu certo, aí a sua colocação é extremamente oportuna, o presidente Lula terá sim que falar com o presidente Trump. Que ele disse, para concluir... Só para terminar, o presidente Trump disse, olha, eu converso com ele, mas não agora. Como a gente diz aqui no Brasil, deu a deixa. Se alguém quiser ligar para ele, se o presidente quiser ligar para ele, foi assim que eu entendi, quando ele disse, agora não, mas depois, quem sabe, foi um momento que ele criou para não dizer que estava abrindo mão, porque ele é muito cioso de si, e ele não gosta de dizer que ele voltou atrás. Exatamente. E voltar atrás, ok, né? Eu acho que a gente às vezes coloca o voltar atrás de uma forma errada. É bom que as conversas façam com que a gente possa repensar, né, deputado, as nossas primeiras decisões. A gente tem aqui, eu vou pedir licença aqui para a Neila, porque acho que a gente ia mostrar mais para frente um pouquinho, o nosso calendário, que a gente está fazendo aqui a contagem regressiva da bomba do Trump explodir, para ver quantos dias faltam para isso começar, né? Eu não enxergo nada daqui, Neila, se eu puder mostrar, colocar no telão, né, deputado, para o senhor acompanhar com a gente. A gente tem um calendário de todo histórico, a biografia do tarifaço no Brasil. Então, aqui no dia 7 de julho, a gente tem a carta oficial aqui do White House, a Casa Branca, enviando uma carta dizendo que vai taxar, que iria, né, já taxar o Brasil em 50%, taxação prevista para o dia 1º de agosto. Agora, aqui no dia 15, o vice-presidente Geraldo Alckmin reúne empresários e anuncia o esforço para reverter o tarifaço. Ele sentou, então, no dia 15 agora de julho, com diversos líderes de diversos setores da economia, os setores mais importantes para a exportação do Brasil, para tentar achar um caminho, para encontrar um caminho de negociação com os Estados Unidos. E já demorou muito. A medida foi dia 9, só no dia 15 que ele reuniu os empresários. Daqui a pouco a gente vai comentar com o senhor isso. Deputado, não sai daí. Exatamente. Já no dia 16, uma segunda carta do secretário de Comércio lá dos Estados Unidos, falando a respeito do governo brasileiro estar indignado com essa tarifa, com esse tarifaço. O governo brasileiro pedindo, então, maior tempo para negociação. Então, a primeira carta foi do governo brasileiro pedindo mais tempo para negociação e houve uma segunda carta onde o governo brasileiro, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é o ministro da Indústria e do Comércio aqui do Brasil, enviou uma segunda carta aí sim para negociar, para tentar tirar de vez essa taxação imposta aí em 50%. Ou seja, está aqui. Faltam 8 dias para que a taxa imposta, o tarifaço de Trump, comece a valer aqui no Brasil, marcado para 1º de agosto.
Vamos lá, Andressa, vamos falar sobre isso. Deputado. Deputado, 8 dias e o presidente Lula não pegou esse celular emprestado, porque ele não usa celular, para ligar para o Donald Trump. Então, como tudo no Brasil, vai ser o quê? Assim, na última hora, no sufoco, tá todo mundo sem dormir lá em São Paulo, né? Que é onde está ali o centro econômico do país. Que me desculpe, o único resultado positivo, o último resultado positivo dessas conversações, a mais produtiva, de maior alcance, é aquela em que ele trouxe os empresários americanos, que, portanto, têm suas matrizes lá nos Estados Unidos, para que esse pessoal pudesse mostrar ao presidente, inicialmente, o impacto que isso tem também nos Estados Unidos, porque isso vai ter um efeito inflacionário, né, na economia americana. Esse foi o ponto assim, que eu achei, tanto é que tem um deles, né, importador de laranja, que entrou na justiça dos Estados Unidos, dizendo que a excepcionalidade que a lei permite, de 1979, um negócio assim, que ele está procurando usar para justificar isso também, isso não faz sentido. Então, essa empresa entrou na justiça, nós estamos aguardando a decisão para hoje ou para amanhã, para ver se uma empresa conseguir e ele não conseguir derrubar no Supremo. Não sei se vocês perceberam, ele está sempre, quando ele perde em primeiro ou segundo graus, ele leva para o Supremo, que hoje tem uma corte bastante conservadora. Ele só não ganha de Harvard, porque 5 dos 9 membros da Suprema Corte eles são da Harvard Law School, né? Então ele não vai ganhar nenhuma lá. Mas os outros pontos ele já perdeu 1 e ganhou 2. Então é difícil lá, mas pelo menos será um primeiro indício que chegou até o Trump a preocupação americana de um tarifaço desse, do impacto econômico, no nível de preços que isso terá na economia brasileira. Isso vai ter que já, aí, Andressa, eu vou ter que concordar com você, já o presidente Lula vai ter que realmente encontrar uma ligação para fazer. Eu que ainda acho que o J.D. Vance, o vice-presidente da República, ainda poderia cumprir esse papel, se ele não quiser entrar de primeira, até para sentir, sabe o quê? A ressonância, porque para o presidente ligar e ele também dizer assim, ei, não quero saber disso e tudo mais, o vice-presidente lá já poderia dar uma ideia, né, qual era a percepção sobre essa primeira abordagem. Por isso que eu tenho insistido ainda de vice para vice, para ver se a gente encontraria um caminho, porque o impacto realmente, estamos falando as projeções que eu já ouvi, de um impacto de diminuição de PIB de 2% a 3% do PIB, o que é muito significativo para quem está nos acompanhando aqui. PIB é o Produto Interno Bruto, é o que se produz de bens e serviços em uma economia durante um determinado período de tempo. É lá onde você mede essa pujança. E diminuir 2 pontos, 0,3 a 0,4 do PIB, né? Sai de 2,4 para 2,36 ou 2,3 ou 2,2, aí já seriam os 2 pontos que eu estou me referindo nesse exato momento. Vamos aguardar, então. Deputado, eu só faço votos que quando o presidente Lula pegar finalmente esse telefone, ele se esconda ali no banheiro para a Janja não estar perto e não falar nada que possa prejudicar qualquer tipo de negociação. Claro que eu estou aqui brincando, só que não. Queria agradecer aqui a entrevista do senhor e a aula, né, que o senhor deu, e até perguntar como é que o senhor começou nessa vida aí com matemática, que eu acho que é uma dificuldade de grande parte do país, principalmente nós jornalistas, né, não sei a Neila. Eu faço as continhas tudo no dedo, mas não vai dar tempo, a gente tem que seguir o programa, mas, né, Neila, está convidado aqui para outros momentos, para ajudar a gente a entender e esclarecer para a nossa audiência esse assunto parece tão difícil, mas com o senhor tão fácil, sobre a economia, né? Eu que agradeço a oportunidade, realmente muito feliz de a gente ter discutido, independente de política, né, um ponto mais objetivo da condução da política macroeconômica brasileira. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, deputado. Até a próxima.